A abundância começa na alma. Ensinamentos espíritas para a vida. Vivemos dias em que as dificuldades financeiras atingem muitos lares, trazendo angústias silenciosas e, por vezes, desesperança. Apesar do avanço da tecnologia e da facilidade de acesso ao crédito, nunca se falou tanto em endividamento e desorganização pessoal. Mas será que o problema está apenas na falta de dinheiro? Ou será que existe algo mais profundo, ligado às escolhas, às prioridades e ao nosso preparo moral diante da vida? O Espiritismo, com sua luz educativa, nos ajuda a compreender essas questões com clareza e amor. A doutrina espírita nos ensina que a vida material é uma escola abençoada, onde desenvolvemos virtudes como disciplina, responsabilidade e bom senso. O uso do dinheiro, assim como o uso do tempo e da palavra, revela muito sobre o nosso nível evolutivo. Não se trata de condenar a riqueza ou glorificar a pobreza, mas de entender o valor do equilíbrio e da sabedoria na administração dos recursos. Tudo o que possuímos, inclusive os bens materiais, é empréstimo divino para nosso progresso espiritual. E a forma como lidamos com isso tem consequências. Infelizmente, muitos de nós ainda associamos espiritualidade à fuga das realidades práticas. Achamos que falar de dinheiro é materialismo, quando, na verdade, é um campo fértil para a vivência de virtudes. A má gestão financeira, por sua vez, revela imaturidade espiritual, ausência de planejamento e, muitas vezes, uma vida guiada por impulsos. O Evangelho nos alerta: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essa frase nos convida a refletir: onde temos colocado o nosso verdadeiro valor? Não são poucos os irmãos que atribuem à vontade de Deus o resultado de suas próprias escolhas equivocadas. Colocam a culpa no destino ou esperam por milagres financeiros, esquecendo que a providência divina atua através do esforço, da razão e da responsabilidade pessoal. Deus não nos abandona, mas também não nos isenta da colheita dos nossos atos. O Espiritismo é uma fé raciocinada, e nos ensina que cada situação difícil é também uma lição necessária para despertar em nós o senso de dever. Por isso, nossa proposta hoje é refletir espiritualmente sobre o uso do dinheiro e a liderança da nossa própria vida. Não para julgar, mas para iluminar caminhos. Não para impor regras, mas para inspirar responsabilidade. Porque o equilíbrio financeiro não é apenas uma meta humana, é também uma expressão de maturidade espiritual. Quando cuidamos bem do que temos, abrimos espaço para que a vida confie em nós com mais. E quando aprendemos a ser fiéis no pouco, o muito se tornará consequência natural do nosso crescimento. A realidade oculta da necessidade. Allan Kardec afirma em O Livro dos Espíritos, questão 884, que a verdadeira propriedade é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Essa lição nos convida a refletir sobre a origem dos nossos bens, mas também sobre a forma como lidamos com eles. Muitos irmãos vivem em constante escassez, não por castigo divino, mas por escolhas desajustadas, ausência de planejamento ou falta de autoconhecimento. A necessidade, nesses casos, revela uma realidade mais profunda que apenas a falta do recurso. A doutrina espírita nos ensina que tudo tem uma causa justa e necessária, ainda que oculta aos nossos olhos no momento presente. Se enfrentamos limitações materiais, é preciso perguntar: o que posso aprender com isso? A vida é uma escola, e a carência, muitas vezes, é uma professora exigente que nos obriga a desenvolver a disciplina, a simplicidade e o senso de prioridade. Nem sempre a ajuda externa resolve, se a causa interna permanece. Não se trata de julgar quem pede auxílio. Pedir ajuda, quando feito com humildade, é um ato de coragem. O problema surge quando esse pedido se torna crônico, quando a dependência se perpétua e os mesmos erros se repetem. A espiritualidade superior nos convida ao esforço pessoal, ao despertar da consciência e à responsabilidade por nossa própria jornada. Não é evolução espiritual continuar errando com os olhos fechados. Infelizmente, muitos ainda acreditam que um milagre financeiro resolverá tudo, como se Deus fosse um socorrista de última hora. Mas o verdadeiro socorro vem em forma de orientação, trabalho, discernimento e mudança íntima. Não basta receber uma bênção, é preciso estar preparado para sustentá-la. E isso só ocorre quando mudamos nossa postura mental e emocional diante do dinheiro e da vida material. Quando Kardec pergunta sobre a desigualdade das riquezas, os espíritos respondem que ela é fruto da inferioridade moral da Terra. Lê, questão 806. Ou seja,
Ainda usamos mal os recursos porque não aprendemos a lidar com eles com maturidade e ética. Desorganização, impulsividade e egoísmo são reflexos dessa imaturidade. Mas a boa notícia é que podemos reverter esse quadro, com esforço, estudo e reforma íntima. Enquanto não encararmos a nossa parcela de responsabilidade, viveremos num ciclo que se repete. A carência se mantém não apenas pela ausência do dinheiro, mas pela ausência de consciência, de direção e de sobriedade. O Espírito Emmanuel nos lembra que não há progresso sem esforço, e isso vale também para o progresso financeiro. O auxílio virá, sim, mas à medida que nos tornarmos aptos a usá-lo com sabedoria. Por isso, a necessidade material é, muitas vezes, um reflexo da necessidade espiritual de crescimento e disciplina. Ao invés de apenas pedir que a vida mude, somos convidados a mudar por dentro. Ao reorganizar nossas prioridades, aprendemos a viver com mais paz, mesmo com menos. E, quando estivermos prontos, a fartura virá como resultado natural de um espírito que aprendeu a servir, a guardar e a semear com responsabilidade. 2. O planejamento é instrumento da evolução. A doutrina espírita nos ensina que o planejamento é uma expressão da inteligência a serviço da elevação moral. Em O Livro dos Espíritos, Kardec registra que o homem é o artífice da sua própria felicidade, questão 921, indicando que nossos destinos são moldados por escolhas conscientes. Planejar a vida, organizar os gastos, definir prioridades, tudo isso faz parte do amadurecimento do espírito reencarnado. Improvisar constantemente é, muitas vezes, evitar a responsabilidade. A providência divina oferece o essencial a todos, mas cabe ao espírito fazer bom uso dos meios que lhe são confiados. Quando alguém gasta sem refletir, vive apenas de crédito ou se entrega aos desejos imediatos, está desprezando um importante instrumento evolutivo, a vontade disciplinada. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, afirma que a vontade é o leme da alma. E sem esse leme, o barco da vida se desgoverna, mesmo que tenha bons ventos. O planejamento financeiro é mais do que uma técnica, é uma postura espiritual. O espírito que aprendeu com vidas de escassez sabe que, mesmo tendo pouco, é possível viver com dignidade se houver ordem e sobriedade. Um exemplo prático: alguém que recebe um salário modesto, mas reserva parte dele para quitar dívidas, evita gastos supérfluos e ainda contribui discretamente com quem tem menos. Essa pessoa está agindo com maturidade espiritual. Pensemos em José do Egito, citado no Antigo Testamento. Ele não apenas interpretou o sonho do faraó, mas propôs um plano: guardar durante os anos de fartura para enfrentar os anos de escassez. Esse exemplo foi lembrado por diversos autores espirituais como uma lição de prudência e sabedoria. No Espiritismo, esse tipo de conduta demonstra que o verdadeiro mérito não está em acumular por vaidade, mas em administrar com responsabilidade o que foi confiado. Viver sem planejamento é uma forma sutil de negação da reencarnação. Se acreditamos que estamos aqui para evoluir, como justificar escolhas repetidamente inconsequentes? Gastar sem controle, comprometer-se além do que se pode cumprir, tudo isso fere a lei de causa e efeito, pois gera sofrimento evitável. Planejar não é prender-se ao futuro com ansiedade, mas caminhar com consciência, evitando tropeços previsíveis. Muitos irmãos procuram os centros espíritas pedindo passes para resolver dificuldades materiais. O amparo espiritual é importante, mas ele deve vir junto com a transformação íntima. Um passe alivia, uma cesta básica ajuda, mas nada substitui o aprendizado do esforço pessoal. Assim como não se dá uma carta de motorista a quem não sabe dirigir, a espiritualidade não entrega recursos estáveis a quem ainda não sabe conduzir a própria vida. Portanto, planejar é colaborar com as leis divinas. Quem hoje aprende a organizar seus compromissos, mesmo com pouco, estará mais preparado para missões maiores no futuro. A fartura pode ser uma bênção ou uma prova. E quando chegar, será o reflexo direto daquilo que já formamos em nós: equilíbrio, disciplina e gratidão. Planejar é, no fundo, amar a própria vida e respeitar o tempo de Deus em cada etapa do caminho. 3. O apego às aparências e o vazio interior. Vivemos em uma sociedade guiada por imagens e validações externas. Muitos compram o que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que mal conhecem. A doutrina espírita nos adverte que esse comportamento revela não apenas desequilíbrio material, mas também um distúrbio profundo do senso de identidade espiritual. Kardec, ao abordar a lei de conservação, lembra que o necessário é distinto do supérfluo, e que confundir ambos gera sofrimento. Lê
Questão 705. Muitos espíritos reencarnam com provas ligadas à administração dos bens materiais. A obsessão por status, roupas caras, carros de luxo ou viagens que fogem completamente do orçamento é, muitas vezes, um reflexo de vidas anteriores mal conduzidas. Emmanuel, em Roteiro, nos alerta que a ilusão da posse pode criar débitos kármicos. Exibir um padrão de vida que não corresponde à realidade é zombar da justiça divina, que nos confia recursos com propósitos elevados. Um exemplo prático e muito comum, a pessoa que parcela um celular de última geração mesmo estando endividada até o limite. O telefone não é a raiz do problema, mas o sintoma de uma mente que busca valor próprio através de objetos. O verdadeiro valor, no entanto, está na consciência tranquila e na paz de espírito, bens que nenhum cartão de crédito pode comprar. Essa troca inconsciente do ser pelo parecer é um dos grandes desvios morais de nosso tempo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que a verdadeira superioridade é a do espírito, capítulo 7, item 11. Gastar além do que se tem, para manter uma imagem social, é construir uma vida de fachada. E mais grave, é afastar-se do propósito da encarnação, que é crescer em virtudes, não em vaidade. Quantos vivem infelizes, não pela falta do necessário, mas por desejarem o desnecessário que os outros ostentam? No plano espiritual, os mentores não julgam nossa aparência, mas nossas intenções. Aqueles que vivem para impressionar os outros estão, muitas vezes, desnutridos emocionalmente e espiritualmente. A autoestima verdadeira nasce da coerência entre o que se é e o que se vive. A obsessão pelo externo revela um abandono de si mesmo. A pessoa que precisa estar sempre se afirmando externamente perdeu o contato com seu próprio valor eterno. A doutrina espírita nos convida a um retorno à simplicidade. Não significa viver na miséria, mas viver com sobriedade, entendendo o que é essencial. Chico Xavier foi um exemplo vivo disso. Com tão pouco, realizou tanto. O mesmo espírito que psicografou centenas de livros vivia com simplicidade extrema, porque sua realização vinha da alma, e não do espelho social. E se ele, com a missão grandiosa que teve, não precisou ostentar nada, por que insistimos em viver além das possibilidades? Quando entendemos que a aparência é passageira, mas o espírito é eterno, nossos critérios mudam. Passamos a gastar menos com aquilo que passa, e mais com o que permanece. Educação, serviço ao próximo, autoconhecimento. O vazio interior não se preenche com marcas ou objetos. Se a alma está faminta de propósito, nenhum luxo será suficiente. Como ensina André Luiz, ninguém foge da própria consciência, e é nela que deve nascer a verdadeira paz. 4 dívidas materiais, reflexo de débitos morais? A doutrina espírita nos convida a enxergar a vida material como um campo de provas e expiações, onde cada atitude revela o grau de evolução do espírito. A dívida financeira não é apenas um desequilíbrio de contas, mas muitas vezes o reflexo de desequilíbrios morais mais profundos: orgulho, imprudência, vaidade, irresponsabilidade. Emmanuel, com clareza, afirma que toda fuga da responsabilidade atrasa a marcha evolutiva do espírito. Fugir de compromissos é atrasar a própria regeneração. Quando alguém pede dinheiro emprestado e não devolve, não estamos apenas diante de um problema contábil, mas de um teste espiritual. O ato de pedir ajuda envolve humildade, mas o de devolver exige caráter. E se há dificuldade em cumprir, que haja sinceridade e esforço para reparar. No mundo espiritual, o débito financeiro adquire valor moral. É um compromisso assumido e não cumprido, o que, para a lei de justiça, representa falência ética. Exemplo prático: uma pessoa que, mês após mês, estoura o cartão de crédito com compras supérfluas, mesmo sabendo que não conseguirá pagar. A questão aqui não é o valor da dívida, mas a intenção e a postura. Agir assim é sinal de impulsividade, imaturidade e, muitas vezes, ilusão. E essas falhas, segundo os ensinamentos de Allan Kardec, são justamente as que devemos corrigir durante a encarnação, sob pena de retornarem em futuras existências. Há também aqueles que, após receberem ajuda de um amigo ou familiar, se ofendem ao serem cobrados. Ao invés de gratidão e responsabilidade, respondem com mágoa ou orgulho ferido. Isso revela um descompasso moral, desejam auxílio, mas rejeitam a consequência natural do compromisso. A espiritualidade nos ensina que o espírito maduro honra suas palavras e cuida para que sua consciência esteja sempre em paz, especialmente nas pequenas obrigações do dia a dia.
Joana de Ângeles nos lembra que a dívida é sempre um grilhão que nos prende a situações infelizes. Muitas vezes, o descontrole financeiro atual é resultado de tendências reencarnatórias, espíritos que, em outras vidas, abusaram dos recursos, exploraram outros ou viveram no luxo egoísta. Por isso, o compromisso com o equilíbrio financeiro pode ser, nesta vida, uma das maiores provas a vencer. A reparação começa na honestidade consigo mesmo. Viver dentro do que se pode, assumir os compromissos com responsabilidade e não gastar aquilo que não se tem são atitudes de espíritos que já despertaram para a disciplina interior. Kardec ensina, na questão 918 de O Livro dos Espíritos, que o verdadeiro homem de bem é aquele que faz o bem no anonimato, cumpre seus deveres sem ostentação e tem respeito por si e pelo próximo. E isso inclui pagar o que deve, mesmo que em parcelas pequenas e constantes. A maturidade espiritual se revela na forma como lidamos com o dinheiro. Não é pecado estar endividado. Pecado, no sentido moral, é não se importar com isso. O débito financeiro pode ser o espelho do débito ético, e a negligência constante se transforma em prova prolongada. Mas, quando a consciência desperta e o esforço de reparação começa, a luz do progresso se acende. Afinal, cada centavo quitado com honestidade é um passo firme rumo à liberdade interior. 5. José do Egito, exemplo de prudência espiritual. A história de José, contada no Antigo Testamento, é uma das mais belas ilustrações da prudência como virtude espiritual. Vendido como escravo, injustiçado e preso, ele não se revoltou contra Deus, mas se manteve fiel e atento aos sinais da vida. Quando assumiu o governo do Egito, previu 7 anos de fartura seguidos por 7 de escassez. Sua resposta foi o planejamento. Armazenar durante a abundância para suportar a crise futura. Essa é a verdadeira sabedoria. No Espiritismo, aprendemos que o futuro se prepara no presente. A abundância que chega até nós não deve ser vista como um prêmio, mas como uma responsabilidade. Quantos recebem aumentos, heranças, bônus inesperados, e ao invés de poupar ou ajudar de maneira sensata, aumentam os gastos, ampliam dívidas e vivem um luxo passageiro? José, ao contrário, sabia que os recursos eram empréstimos de Deus e exigiam discernimento. A fartura é um teste espiritual. Quando temos mais do que precisamos, somos convidados a refletir: o que faremos com esse mais? Gastaremos tudo para parecer bem aos olhos dos outros, ou usaremos com consciência para garantir estabilidade e auxiliar discretamente os que sofrem? José poderia ter desperdiçado os anos de colheita com banquetes e ostentação, mas preferiu o silêncio do celeiro cheio, a segurança do povo sustentado. Muitos espíritas caem na ilusão de que planejar é falta de fé. Mas, como ensinou Allan Kardec, a fé verdadeira é ativa, inteligente, previdente. O espírito que se prepara revela que confia na providência, mas também cumpre seu dever de agir. Como José, devemos ser capazes de reconhecer os ciclos da vida. A prosperidade não é eterna, assim como as provações também passam. Mas aquele que é prudente atravessa ambos com serenidade. Exemplo prático: um trabalhador que, ao receber o 13º salário, decide quitar uma dívida, reforçar sua reserva e fazer uma doação anônima, em vez de consumir tudo com presentes e festas. Ele age como José. Já o que gasta todo o valor extra para mostrar status, sem pensar no amanhã, repete o erro do filho pródigo, desperdiça o bem que recebeu e depois clama por socorro. O espírito evoluído reconhece o valor do tempo e o ciclo das colheitas. Joana de Ângeles ensina que a disciplina financeira é um reflexo da disciplina interior. Aquele que é prudente no uso do dinheiro, tende a ser prudente nas palavras, nas ações, nos relacionamentos. A prudência é irmã da caridade, pois permite ajudar sem comprometer o essencial. José salvou uma nação inteira com sua visão espiritual. Nós também podemos salvar famílias, inclusive a nossa, com atitudes sábias e planejadas. O espírita consciente entende que o universo é regido por leis de causa e efeito. Guardar no tempo da abundância é respeitar essas leis. Gastar sem pensar é fechar os olhos à realidade espiritual em que estamos inseridos. José representa o espírito que compreendeu seu papel como servidor do bem. Que possamos, inspirados por ele, fazer da nossa vida um celeiro de equilíbrio, generosidade e preparação para tempos que sempre mudam. 7. Generosidade real só nasce da organização. A doutrina espírita nos convida à responsabilidade antes da benevolência. Emmanuel afirma que ninguém pode dar o que não possui,
e isso também vale para o campo financeiro. Como ajudar o próximo se nem sabemos quanto ganhamos ou gastamos? Como ser generoso se vivemos no descontrole? A caridade começa no lar, na forma como administramos os recursos que Deus nos confiou. Muitos confundem caridade com culpa. Doam por impulso, por constrangimento, por medo de negar. Mas isso não é generosidade verdadeira, é fuga emocional. O Evangelho segundo o Espiritismo é claro: a esmola é útil, mas não basta, é preciso elevar o ser. Antes de dar, é preciso saber por que se está dando, e se aquela ação realmente contribuirá para o bem do outro. Caridade sem consciência é desorganização disfarçada de virtude. Há quem doe e, depois, lamente. Doe e, depois, se endivide. Doe e, depois, se ressinta. Isso revela que a doação não foi feita com liberdade interior, mas com sofrimento oculto. A verdadeira generosidade só nasce da ordem. Quando sabemos quanto ganhamos, quanto gastamos e quanto sobra, então podemos partilhar com alegria. Doar com equilíbrio é semear com sabedoria, não jogar sementes ao vento por ansiedade. O exemplo de José do Egito já nos ensina isso. Ele só conseguiu alimentar o povo na crise porque guardou no tempo da fartura. Quem se organiza, multiplica. Quem se desorganiza, desperdiça até o que tem de melhor. O espírita consciente sabe que o dinheiro é meio, não fim, e que doar é um ato de responsabilidade espiritual. Mas só consegue doar quem já aprendeu a cuidar com seriedade do que recebe da vida. Joana de Ângeles nos fala sobre a economia moral, uma disciplina interna que nos ensina a não desperdiçar tempo, recursos e energia. Quando aplicamos essa visão ao cotidiano, entendemos que dar é lindo, mas não pode vir à custa do nosso desequilíbrio. É possível ajudar sem se perder. É possível contribuir sem cair no descontrole. E mais ainda, é possível transformar a própria vida com hábitos simples, porém constantes. Ser generoso não é ter muito, mas saber dividir com inteligência. Muitos irmãos humildes fazem grandes obras porque vivem com pouco de forma digna, enquanto outros, com muito, não conseguem partilhar porque são presos ao ego, ao medo ou à ilusão. A doutrina nos mostra que doar não é esvaziar o bolso, é encher o coração. Mas esse coração só se enche quando há clareza sobre o valor e a função do que se possui. Portanto, antes de sair doando, organize-se. Faça contas. Planeje. Tenha um propósito. A melhor caridade é a constante, aquela que nasce da estabilidade moral e da paz com sua própria vida. É possível ajudar o próximo sem perder o rumo. É possível ser generoso sem ser desorganizado. E o mais importante, quando doamos com consciência, somos instrumentos da providência divina, e não apenas impulsos passageiros do nosso desequilíbrio. Faça contas, sim, com responsabilidade espiritual. O Espiritismo nos ensina que o autoconhecimento é o caminho para a reforma íntima. E saber como usamos o dinheiro também faz parte desse processo. Quando alguém evita olhar suas finanças, não está apenas fugindo de números, está fugindo de si mesmo. Anotar gastos, entender dívidas e planejar o que se pode ou não fazer é uma forma de amadurecimento espiritual. A verdade liberta, inclusive no campo financeiro. Muitos se sentem constrangidos por ter pouco ou por estarem endividados, mas a vergonha maior é insistir na cegueira voluntária. Emmanuel nos alerta que ninguém progride sem corrigir-se. Isso vale para o comportamento, mas também para a administração dos recursos. O espírito evolui quando aprende a lidar com a vida de forma consciente, assumindo as consequências de seus atos e corrigindo rotas com humildade e esforço. A doutrina não estimula a ostentação, mas também não exalta a miséria voluntária. O que se espera de nós é equilíbrio. Há espíritas que confundem humildade com desorganização, e isso não é virtude. O verdadeiro discípulo do Cristo é aquele que usa bem tudo que recebe: tempo, palavra, talento, dinheiro. Fazer contas não é ser materialista, é ser responsável. É dizer, eu entendi que sou gestor e que tudo é provisoriamente confiado a mim. Lembremos da advertência de Kardec em O Livro dos Espíritos: o supérfluo é um roubo ao necessitado. Isso não significa que não podemos usufruir do que conquistamos com honestidade, mas sim que devemos evitar excessos inúteis, compras impulsivas, gastos por vaidade. Quando sabemos quanto custa a nossa vida, podemos tomar decisões mais conscientes e espiritualmente saudáveis. A matemática do céu passa pelo equilíbrio da terra.
Quem não sabe quanto gasta, vive sempre pressionado, ansioso, desequilibrado. E é nesse estado que os erros se multiplicam. A pessoa não ajuda, não se ajuda, não cresce. Está sempre apagando incêndios que ela mesma acende. A organização financeira não traz apenas resultados materiais, ela gera paz. A tranquilidade de quem sabe o que deve, o que pode, e o que não deve mais fazer é um bem inestimável para o espírito em progresso. E se erramos, o Espiritismo não nos condena. Ele nos convida a começar de novo. Faça uma planilha simples, anote num caderno, peça ajuda se necessário, mas comece. Encarar a realidade financeira com coragem é o primeiro passo para mudar o rumo. Jesus não nos chamou para a fuga, mas para o encontro. E às vezes, o encontro mais transformador que teremos será com os nossos próprios números. Eles dizem muito sobre quem somos e onde precisamos melhorar. Quando finalmente entendemos que planejar, organizar e cuidar é uma forma de amar, a si e ao próximo, deixamos de ver o dinheiro como vilão. Passamos a vê-lo como um teste, como um instrumento. E como tudo que vem de Deus, ele nos será cobrado. Que saibamos responder com dignidade: Senhor, fui fiel no pouco. É assim que se caminha para o muito, não apenas em bens, mas em luz. Meus irmãos, a vida nos oferece diariamente pequenas escolhas que revelam nosso grau de consciência. Ser fiel no pouco, como ensina o Evangelho, é saber administrar com gratidão e responsabilidade tudo aquilo que nos é confiado. O pouco bem cuidado transforma-se em muito quando cultivamos a disciplina, o equilíbrio e a caridade. A espiritualidade superior não nos pede perfeição, mas sim esforço sincero e coerência com os valores do bem. Lidar com o dinheiro, com os compromissos e com os desejos não é algo separado da vida espiritual. Pelo contrário, é nesse terreno cotidiano que nossas virtudes são testadas e lapidadas. Cada escolha, cada renúncia, cada organização feita com consciência é um passo rumo à maturidade do espírito. Planejar, poupar, doar e viver com simplicidade são formas elevadas de se conectar com a lei divina. A abundância real não está no acúmulo, mas na serenidade de quem vive com propósito. Quando o coração está em paz e a consciência limpa, mesmo pouco se torna suficiente. A vida se organiza ao redor daquele que se organiza interiormente. E tudo aquilo que um dia nos causava ansiedade passa a ser visto com clareza e leveza. A fartura da alma começa onde termina o desespero e nasce a confiança. Se este conteúdo tocou sua alma de alguma forma, compartilhe com alguém que esteja precisando dessa palavra. Talvez este vídeo seja exatamente o que o outro esperava ouvir para reencontrar o equilíbrio. A espiritualidade age por meio de canais humanos, e você pode ser instrumento de luz na vida de alguém. Espalhar o bem também é semear para a própria colheita. Que Jesus nos abençoe em cada passo, que os bons espíritos nos inspirem nas decisões e que tenhamos coragem de recomeçar onde for preciso. Que a diligência, a prudência e a responsabilidade sejam nossas companheiras constantes, para que a verdadeira fartura, aquela que não depende do banco, mas do coração, floresça com firmeza em nossas vidas. Paz e luz em seu caminho.